Falamos de consciência fonológica, então agora nós vamos falar de escrita. Tudo bem? De escrita. E como nós estávamos falando, assim como a leitura ela passa por etapas, a escrita também passa por etapas. E mais cedo eu citei a Emília Ferreira, que vem com os níveis de escrita que as crianças passam. Mais do que saber classificar o nível de escrita, é entender o que você precisa fazer para que a criança avance nesses níveis de escrita. Classificar se a criança é pré-silábica, silábica, silábica alfabética e alfabética, isso é mais fácil do que qualquer outra coisa. Eu vou até dar uma recapituladinha, mas não é simples você entender isso. Agora, eu tenho uma criança silábica, o que eu faço com ela? Eu vou ensinar todas as letras e esperar que ela passe desse ponto para o outro em algum momento. Não. Eu tenho ensinado também na formação de alfabetizadores que tudo nós precisamos ter um tempo para aquilo, né? Nunca me ensinaram a ter meta para nada. Eu aprendi isso faz pouco tempo. E na nossa vida nós temos que ter meta, data, né? Como a Rosane falou, tem data. Agora até para os meus compromissos assim, vamos marcar, sabe o que? Carioca, gente, quem não é do Rio? Encontra com uma pessoa que não vê há muito tempo. Pô, que legal, não sei o quê, bora marcar. É ou não é, carioca? Aí o outro carioca responde assim, bora? Valeu, depois a gente manda um zap. Esse zap não chega nunca. Passa mais um ano. E ela encontra a pessoa, pô, cara, a gente não marcou, né? Como que a gente resolveu a parada do cafezinho, Ludmila? Data. Tá, quando? Data, fechou aquele dia, bloqueio na agenda. Vou tomar café com pessoa X, tal dia, no lugar tal. Se não fizer isso, a gente não sai do lugar. E eu aprendi que tem que ter data, tem que ter hora, tem que ter tudo bonitinho. Senão você não consegue sair, né? Com a pessoa que você tanto fez festa, cara, consegui ver fulano, vou marcar. Não vê nunca mais, então não marca. Então, não me ensinaram nada disso, né? Então era assim, eu pegava aquelas crianças e eu tinha que, no final do ano, entregar. Só que chegava novembro, gente, meu coração acelerava de uma tal forma que eu estava vendo que os meus alunos não estavam caminhando para onde eu gostaria e o ano estava acabando. O meu prazo era 1 ano. Só que estava acabando o prazo. E aí, o que eu faço agora? Aí sempre chora, porque pode ser que em 1 mês você não consiga fazer o que você não conseguiu durante o ano todo. Então, quando você entende que para cada etapa você precisa fazer uma coisa específica, você consegue entender que aquele prazo pode ser o menor que possível. Você não precisa levar 1 ano com uma criança no pré-silábico esperando ele avançar nesse processo. Jamais. Não, pré-silábico, tira uma criança do pré-silábico uma aula. Nossa, uma aula é uma aula. Basta você saber o que você tem que fazer, que você tira ele em uma aula. No atendimento psicopedagógico ali na hora, gente, o ensino é explícito. Nós não temos que fazer com que a criança, assim, tipo assim, é um mapa do tesouro, às vezes. Você fica dando diquinha para a criança ver se a criança se liga, né? Não. Fala para a criança o que ela tem que pensar, que ela tem que pensar. Ela vai pensar e ela vai falar, entendi, é isso? Então vamos lá. É explícito. Então, é inadmissível que no primeiro semestre do ano se encerre. Você começou a trabalhar bem no primeiro mês, né, de aula. Você encerre o primeiro semestre com crianças no pré-silábico ainda. Crianças que vão à escola todos os dias, crianças que estejam com você sempre. Esse tempo é muito longo para ter criança ainda no pré-silábico. A gente costuma dizer aí o seguinte, não, nós somos exterminadores de pré-silábico, não tem mais pré-silábico nenhum, 1 mês, já era, zerei.
As meninas ainda aqui falaram, né? Zerei meus pré-silábicos. Aí entendedores entenderão, né? É zerar. Como que assim, zerou? É igual a Ana Paula mostrou ontem, daquela planilha, né? Por que mensalmente é importante você avaliar e reavaliar? Para você saber, eu tenho... E dessas crianças aqui, só o João está pré-silábico. Poxa, por que o João não está avançando? O João é faltante, o João isso, o João aquilo. Nossa, o João tem alguma demanda que eu tenho que mandar investigar. Coisas desse tipo. E aí você vai vendo os próximos passos. E o seu trabalho ele vai rendendo. É muito bacana ter essa experiência. Então, quando nós trabalhamos todas as habilidades fonológicas, eu não vou voltar nesse assunto aqui, você começa a perceber que a criança ela vai criando as suas, fortalecendo, melhor dizendo, as suas habilidades fonológicas e vai desenvolvendo por meio de um ensino explícito aquilo que ela precisa para melhor refletir sobre as suas hipóteses de escrita. A primeira coisa que você precisa entender para começar a classificar em qual nível de escrita essa criança esteja, como ela está pensando essa escrita, é fazer uma sondagem diagnóstica. Você não vai inventar um nível de escrita, você vai pensar junto, você vai promover uma sondagem que você pode fazer de diferentes maneiras, inclusive propondo a partir de dentro de um contexto. Vamos dar um exemplo aqui, fresquinho, da história que a professora Dali colocou, né? Você contou a história, como é que é o nome da história que eu esqueci? Coisas que moram nas coisas. Esse é o contexto que você contou. E aí você trabalhou com as crianças a interpretação da história, de todas essas coisas, dos nomes das coisas, o que a Gabriela viu quando ela olhou para o salgadinho, que eu achei muito legal. O que ela viu quando ela olhou para cada coisa, né? E ela viu um mundo de coisas. Vamos escolher, e aí você propõe para as crianças, escolher 4 palavras, 4 coisas que a Gabriela olhou e viu outras coisas. Vamos lá, ela viu coisas no salgado, ela viu coisas na sacola, ela viu coisas aonde? Vamos lá, me ajuda. Salgado, sapato, melancia. Mas aonde? Na boneca, né? Boneca. Pode ter 5? Pode ter 5 palavras, não tem problema. Peguei dentro do contexto que eu trabalhei com as crianças, nesse caso aqui eu estou ilustrando com a história. Então, nós vamos desenhar essas 4 ou 5 coisas que vocês viram na história da Gabriela. Vamos lá, distribui folha para essas crianças e elas vão desenhar lá a boneca, o sapato, salgado, a melancia, tudo que vocês estavam dentro de um contexto. Carla, por quê? Não posso inventar algumas palavras? Não, elas estão engajadas com a história, tem que ser significativo, tá? Então o contexto tem que estar presente em tudo. E aí, desenhou? Beleza, agora eu quero cada um escrevendo o nome de cada uma dessas coisas que a Gabriela viu outras coisas. Então vamos escrever primeiro do jeito que você quiser, do jeito que você sabe, do jeito que você acha, do jeito que você pensa. A palavra melancia. Não sei escrever. Não, vamos lá, sabe sim. Né? Pensa, como que você acha que se escreve melancia? Aí tem criança que vai pensar assim, uma melancia grandona. Então deve ter que botar um montão de letra. Aí vai botar um montão de letra na palavra melancia. É o jeito que ela está pensando a palavra. Você vai interferir? Não, você não vai interferir em nada. A criança que vai pensar sobre isso. Esse roteirinho eu vou dar de presente para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá? Do que eu estou falando sobre como fazer uma sondagem. Eu vou pedir para a Bruna postar lá para vocês. E aí, depois que as crianças escrevem ali da forma que elas entendem, tem criança que vai dizer que não sabe, você vai estimular que ela escreva, vai lá, faz do jeito que você sabe. Eu quero só saber como é que você pensa isso. E vai estimulando. Depois disso, você vai classificar esses níveis. No nível pré-silábico, onde a criança pensou que a melancia, por ser uma fruta muito grandona, tem muitas letras, ela está pensando com um pensamento pré-silábico. Ela não está fazendo relação do que ela fala
com aquilo que ela pode escrever. E o fato dela justificar que a melancia tem muitas letras porque ela é grande, ela está comparando com a realidade. O nome com a realidade. Quando ela dá justificativa segundo as características de uma determinada coisa, ela está pensando no que é real. Lembra que eu falei do carro? Tem muitas letras porque cabe muita gente. E a bicicleta não. Se não tiver garupa, então, menos letra ainda, né? Porque não dá para carregar nem 2 pessoas, né? Então, ela pensa na realidade real. Se ela está pensando na realidade, eu tenho que levar essa criança para pensar em quê? Palavra. E aí eu vejo aqui, ó, consciência da palavra. Ela não está pensando na palavra, ela está pensando na coisa. Então, o pensamento dela, eu preciso mudar esse pensamento. E aí você dá um estímulo fonológico no nível da palavra, para que ela possa sair desse nível de pensamento e ir para o pensamento da palavra. Deu para entender? Então, por que uma criança tem que ficar no pré-silábico pensando no realismo nominal a vida inteira? Por quê? Me responde. Tem motivo? Não tem motivo. Então, nós precisamos elevar esse nível cognitivo dessa criança para que ela possa pensar na palavra. Então, ela tem que perceber que o significante é diferente do significado. E aí que nós começamos a trazer a ela o nível, elevar o nível de consciência para que ela pense na estrutura sonora da sua fala. E aí, se você quiser trabalhar, por exemplo, tudo que você for escolher para trabalhar no nível da palavra vai contribuir para que ela comece a refletir sobre isso. Então, a criança ela já começa a sair do pré-silábico. Como que ela sai do pré-silábico? Quando ela percebe a presença das palavras numa frase, quando num texto ela consegue perceber quantas vezes aquela palavra apresentou, quando numa música você troca uma palavra que não está na música por outra, igual as meninas ali estavam falando, me mostraram na atividade, que elas, com o ritmo da palavra, com o ritmo da música borboletinha, elas criariam uma música com as crianças, colocando ali a palavra Gabriela, Gabrielinha, né? Mudando isso. Então, trabalhando todo esse... e vai ter um momento que a Gabriela foi para a cozinha fazer o quê? Né? Vamos substituir essa palavra por outra? Igual a Ju trouxe aqui. A frase é Gabriela gosta da sacola. Sai a palavra sacola, entra qual palavra? Viola. E daí vai, né? Isso é o quê? Consciência da palavra. Você está elevando o nível cognitivo dessa criança para que ela possa perceber a presença dessa palavra em diferentes contextos. Pode perceber, por exemplo, os espaços entre as palavras, qual é a frase que tem mais palavras, qual frase que tem menos palavras. E quando eles ficam craques nisso, você não imagina o que eles pensam. Até para escrever frases, depois eles contam o número de palavras que tem a frase para escolher a frase menor para escrever menos. Já repararam isso? Eles ficam craques. Eu quero escrever. Você põe assim. Eu fiz isso muito, gente. As crianças fazem. Pega os objetos. Digamos lá que tem a fruta uva e a fruta melancia. Peço para escrever. Quando ele tem consciência silábica, ele vai assim, ó. Uva, melancia. Vou escrever uva. Por quê? Porque é pequena a palavra. Eles já usam para o benefício deles. Deu para entender? Então, é muito legal quando eles começam a usar esse nível de reflexão para outras coisas, né? Então, é bem legal. Então, quando a gente começa a trabalhar isso, a criança sai do realismo nominal. E aí você pode desenvolver a consciência da palavra de diversas outras formas, sempre estimulando auditivamente sobre o que fala. Deixa eu só dar um conteúdo assim sobre isso. Vamos pensar, Carla, só criança pré-silábica que precisa desenvolver consciência da palavra? Não. Não. Criança pré-silábica, ela precisa, mas é só ela que precisa? Não. Porque
Todos aqui já viram criança ou que pergunta ou que escreve se aquela palavra é junto ou separado. Não tem? De manhã é junto ou separado? Eles, né? Ah, eu quero escrever o menino fugiu. O menino, aí bota lá tudo grudado, o menino. Essa criança que também aglutina precisa desenvolver consciência da palavra. Ela está fazendo isso porque ela não está ouvindo palavras. Ela está considerando uma fala contínua. Nós falamos, né, de uma forma inteira, digamos assim. Só que ela tem que entender, eu estou falando o menino, que poderia ser um menino, poderia ser alguns meninos, algum menino. Então ela tem que entender que menino é uma unidade de palavra. E aí eu preciso desenvolver. Então, se você tem crianças assim na sua sala de aula que aglutinam, já estão alfabetizados, mas ainda estão fazendo isso, trabalhem consciência da palavra para que eles possam desenvolver isso, tá? E eu costumo trabalhar de que forma com essas crianças que já escrevem, mas ainda estão com defasagem aqui? Primeiro, quer escrever uma frase, tá? Pensa primeiro nas palavras dessa frase e depois escreve cada palavra. Então, geralmente, eu até peço para que eles façam bolinhas, uma para cada palavra. E depois, ó, essa bolinha aqui, qual é a palavra? É A. Então, risca ela, escreve embaixo. A. Depois, menina. Então, vamos lá. Menina. Terminou de escrever a palavra menina e vai para a próxima e para o próximo. E aí a gente vai construindo isso. Até que daqui a pouco eles já consigam fazer sozinhos. Então, só para mostrar para vocês que existe a necessidade de fazer as duas coisas. Não é só com uma criança pré-silábica que se trabalha a consciência da palavra, tá? Esse vídeo aqui, mas é só para mostrar para vocês essa diferença, né? Nessa sondagem de comparação, você pode fazer essa sondagem escrita, mas você pode fazer essa comparação em qualquer momento na oralidade com essas crianças, porque o que mais importa é que essa criança dê a resposta pela escolha que ela fez em relação às palavras. Aqui eu pergunto, qual é a palavra maior? Formiga ou leão? Ele circulou leão. Esse cara aqui foi o que me disse que carro era maior porque cabia mais pessoas. E esse aqui é o leão porque ele é feroz. Aí o outro disse, é porque ele tem muitos L's. É muito interessante porque cada um vem com uma justificativa diferente, né? Aí o outro diz, é porque, qual é a palavra maior? Leão ou elefante? Leão. Ou elefante, por quê? Porque ele é pesado. E assim vai. As respostas das crianças são aquilo que mais vale desse processo inicial de sondagem do realismo nominal, tá, gente? Então, é como ela pensa. Se ela está pensando assim, você já sabe que tem que mudar esse nível de pensamento. Quem já viu o vídeo do Miguel lá no YouTube? Miguelito, que agora já está lá no seu 4º ano, indo para o 5º ano, está bem obrigado, já dei alta para ele, disléxico, TDAH. Chegou comigo lá no consultório na verdade, eu atendi o Miguel com de 3 para 4 anos de idade, já entendia, eu não sou profeta, mas eu já poderia prever o futuro do Miguel. E eu entendi quais eram as demandas dele, já tinha percebido que a coisa não ia caminhar muito bem se ele não recebesse os estímulos necessários com 3, 4 anos. Mas a mãe achou que deveria dar alta para ele e fazer o que ela queria, e depois ela voltou para mim quando o Miguel estava com 8 anos de idade, não alfabetizado, e com as mesmas demandas que tinha com 4 anos de idade. Ou seja, eu falei para a mãe dele, parece que o tempo parou e você resolveu trazer o Miguel agora e eu vou ter que voltar tudo aquilo que eu estava trabalhando com ele quando tinha 4 anos. E ela ficou desesperada. E aí eu disse para ela, aí ela disse, o que eu faço, não sei o quê. Eu falei assim, olha só, se eu não conseguir alfabetizar o Miguel, eu devolvo todo o dinheiro investido no teu pagamento aqui do consultório. Tudo. Ela falou assim para mim, como? Eu falei, será que ele vai? Eu falei, será não, tenho certeza. Mas se eu não conseguir, eu devolvo tudo para você que você investiu. Não vou querer. E agora a gente ri sobre todas aquelas vezes que a gente chorou junto, né? E que a mãe pôde ver o quanto o Miguel
avançou. Então, assim, não tem diagnóstico, não é porque é disléxico que não vai alfabetizar, não existe isso, tá, gente? Então, assim, nesse vídeo, tem pessoas que falam assim, nossa, mas eu quero ver você alfabetizar uma turma de 30 alunos com o Miguel. Graças a Deus que não existe uma turma de 30 Miguéis lá dentro, né? Mas vai ter aí uns 5 pelo menos, né? Mas, enfim, muito inteligente. Esse menino aqui, eu tirei ele do pré-silábico em 23 minutos. 23 minutos no consultório. Ah, mas, poxa, Carla, você conseguiu isso? Tem certeza? Sim, fazendo perguntas. E ele foi pensando. Aqui ele disse assim, lá no vídeo ele fala, qual é a palavra maior? Borboleta ou bola? Aí ele dá uma justificativa, depois eu lanço uma outra pergunta, aí ele fica, borboleta, bola. Aí ele, tipo, demorei mais tempo para falar borboleta, mas não sabia como justificava. Então eu fui trabalhando vocabulário com ele, o que é sílaba, o que é palavra. E aí ele começou a entender que era só quantificar e prestar atenção naquele número de sílabas. E foi muito legal. Nesse dia a mãe dele chorou muito, porque ele começou a perceber as vogais dentro das palavras. Num outro momento, o Miguel só estava escrevendo com valor sonoro de vogal. E aí ele me perguntou assim, ô tia Carla, mas as palavras só têm vogais? Aí eu, yes, Miguel, era isso que eu queria ouvir de você. Aí eu, não tem só vogais, tem outros sons. E agora eu quero te ensinar quais são esses outros sons que vão diferenciar, porque senão essa palavra fica igual a essa, então não dá. Então foi muito legal para você ver assim, o nível de inteligência, o nível de pensamento dessa criança. O que ele não tinha? Ele não tinha estímulo. E não é por causa do diagnóstico, tá? Então, assim, tivemos desafios, claro que tivemos, mas foram superados. E o Miguel, no dia da alta dele, foi um grande chororô dele. Ele falou, não quero te largar, tia Carla. Mas, enfim, ele seguiu o caminho dele e eu tenho essas lembranças para contar. Eu mato saudade sempre que eu lembro. E aí, a criança que sai, né, que entende que não deve pensar a palavra desse jeito, que o leão, ele pode ser pequenininho, pode ser um filhote de leão, pode ser um leão velho, pode ser um leão novo. Leão é leão. A palavra leão é ela, mas não independe. A palavra cabelo é assim, o cabelo pode ser longo, pode ser curto, e é cabelo, né? Não tem variação de tamanho por causa da característica. Então a gente avança. Quando a criança entendeu isso e avançou no nível cognitivo dela, entendeu a palavra, agora eu vou pensar, como eu chego com essa criança no silábico com valor sonoro? Como? Entendendo que você trabalhou todos os níveis fonológicos lá, tá? A criança, quando ela está no nível pré-silábico, ela precisa avançar na consciência de sílabas. E daí ela vai avançando em todos os outros processos também. Mas, quando essa criança, ela recebe a estimulação da consciência de sílabas, tá? E ela começa a pensar as palavras como partes, ela começa a contar sílabas dessas palavras, ela começa a contar no seu dedinho, ela começa a bater palma, ela começa a pular para cada sílaba. Nossa, ela já está pensando silabicamente. Se você pedir que essa criança escreva uma palavra, ela vai pensar o quê? Silabicamente. Ela vai levar esse conteúdo sonoro para lá. Ótimo. Ela pode representar uma letra para cada sílaba, ela está silábica. Pode não ter qualidade nenhuma de som de cada sílaba. Pode, claro que pode. Mas se você quiser sistematizar isso, você pode mostrar para ela, por exemplo, os sons das vogais. Você pode contar um segredo para ela. E eu gosto muito de contar esse segredo para as crianças, que é assim, ó. Você sabia que todos os pedacinhos das palavras têm vogais? Todas as palavras têm vogais. Todas. Pelo menos uma em cada pedacinho. E aí você começa a falar os sons das vogais para essas crianças e, bingo, ela vai pensar nas sílabas pensando em quem? Tem, como diz a Ludmilla, tem sílaba, tem vogal. Tem sílaba, tem vogal. E você está estruturando um trabalho de percepção e está direcionando a percepção dessa criança. Quem disse
que ela precisa ficar ali no valor, sem valor sonoro. Ela pode passar por ele, não tem problema. Dependendo do nível que essa criança esteja, você não vai entrar na percepção das vogais. Mas se você percebe que é uma turma lá de 2º ano ou 5º ano, por que você não vai adiantar o trabalho dessa criança que ela está precisando de estímulo? Você oferece, não tem problema, tá? Não tem problema, ensine as vogais, toda sílaba tem vogal. E a criança vai fazer o quê? Vai usar a fala, que é silábica, e associar para cada sílaba uma vogal. Cada sílaba, uma vogal. E aí ela já sai de um nível pré-silábico para o nível silábico com valor sonoro. Olha o salto que essa criança deu. Aí vocês acho que vocês já começam a entender o meu desespero, né? Por que essa criança tem que ficar educação infantil? Vamos pegar só da pré-escola. Eu gosto de fazer essa conta para chocar. Pré-escola 1, pré-escola 2, 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano. 6 anos na escola. E ela poderia ter resolvido o problema dela em meia hora. Calma, mas, pelo amor de Deus, meia hora. Tudo bem, não precisa fazer meia hora, não. 6 anos. Faz em um dia. Faz em 4 horas. Faz em uma semana, que já vai estar ganhando. Faz em um mês. Se o teu aluno evoluir em um mês até o silábico com valor sonoro, você já está no lucraço com ele. Porque tem criança que fica 6 anos, 7 anos. Eu tenho uma professora que ela está fazendo a formação. Ela não é professora de Fundamental 1, ela é professora de Fundamental 2. E ela falou para mim, eu preciso aprender para alfabetizar os meus alunos do 6º ano que chegaram pré-silábicos. Meu nome é Elizabeth, eu sou professora da Escola Municipal em Belfor Roxo, sou professora da língua portuguesa e meus alunos são de 6ª série ao ensino médio. E encontro muita dificuldade com eles na alfabetização. Tem alunos que não sabem nem escrever o nome, não assinam o nome, e estão na 6ª, na 7ª, na 8ª. Tem alunos que não sabem interpretar um texto. Por isso que eu estou hoje aqui e já venho acompanhando o seu trabalho. Para mim poder ter um embasamento, um aprendizado, para poder auxiliar os alunos a se alfabetizarem. Tá? Por isso que eu estou hoje aqui. Porque eu preciso desse suporte. Uau. Encontrei, né, nas suas lives, estou encontrando hoje aqui o suporte que eu preciso para poder auxiliar os meus alunos a desenvolverem um aprendizado, uma leitura, uma escrita, né, para que eles possam prosseguir. E eu ter também, como eu posso dizer, tranquilidade, assim, uma satisfação de ser professora e saber que eu consegui auxiliar, educar, alfabetizar aqueles que precisam, porque eu não sou professora de alfabetização. Não mesmo. Não? O seu não era, né? Não, mas não você era. assumiu esse papel porque não era. Você queria estar ensinando para eles os objetos diretos e indiretos, as análises sintáticas da vida. Isso. E eu abri um espaço na minha casa, né, de reforço escolar para ajudar esses alunos a qual na escola não tem esse suporte. Entendeu? E que bom, Elizabeth, que você falou a tua realidade, porque às vezes a gente acha que é só o aluno do Fundamental 1 que está com problema, sabe? E só que nós precisamos ampliar isso, que, como eu falei de manhã, os índices são vergonhosíssimos. E eles, que já saíram dessa idade, né, eles viraram estatística aí, né? Só que, graças a Deus, nós temos uma professora de língua portuguesa que deveria estar pensando no seu trabalho, se deveria, entre aspas, né? Porque tem professor de Fundamental 2 que fala assim, cara, eu não sou alfabetizador. E mete o pé para ficar ensinando o que for.
põe no quadro, copia. Agora ela não, ela falou assim, não, peraí, eu tenho que ter tranquilidade, porque ela quer deitar no travesseiro dela e, ufa, eu consegui, transformei a vida de alguém, né? E eu tenho vários outros relatos de professores que também estão nessa condição. Por quê? Porque é inadmissível. E aí vocês me escutam falar, né, dessa estratégia que a gente pode usar, juntando, porque o grande mal é, você estuda isso, aquilo outro. E agora, o que eu faço com isso? Gente, vamos juntar isso, sistematiza isso, porque está tudo dentro de um lugar só. E aqui eu mostro para vocês que com as estratégias certas nós vamos avançando para que eles possam prosseguir, ter motivação e desejarem estar no teu reforço, na tua aula, porque eles vão te ver, Elizabeth, sempre como uma esperança, um farol na vida deles, né? E que você realmente possa ser fortalecida para que você seja essa pessoa que está levando para essas crianças a esperança, esses adolescentes, né? Já aquilo que eles precisam. Então, é isso. É inadmissível, gente. É muito tempo perdido na vida de uma pessoa. Muito tempo, muito tempo. E no nível silábico, o que a criança precisa? Ela precisa descobrir que a escrita tem a ver com a fala. A palavra que eu falo, silabicamente, ela pode ser representada pelas letras, né? E aí ela vai tentar coincidir a quantidade de sílaba que ela fala com a quantidade de letras que ela coloca no papel. E aí vocês vão ver que elas começam a entrar em conflito. Você pergunta quantas sílabas tem a palavra leão e ela fala leão, o, né? Leão, o. Mas como você fala leão, o, ou você fala leão, né? O sol, porque não pode ter uma, não é pé, se não é pé, tem que ter mais de uma, não, olha só, pé, um pedacinho só, um só, essa palavra é pequena, só tem um pedacinho. Só tem uma sílaba, trem, eles sempre esticam, porque na cabeça deles tem que ter mais, né? E aí, e a criança, quando ela está assim, ela precisa ser trabalhada mais um pouquinho nesse nível de consciência, porque sim, existem palavras que têm uma sílaba, né? Não precisa colocar muitas, né? Então, quando ele começa a descobrir esse sistema fonológico, quer dizer que ele vai ser alfabetizado, quer dizer que essa criança ela vai avançar nesse processo, quer dizer que essa criança ela já saiu daquela mentalidade anterior, imatura, ela já avançou muito, tá? Nesse nível. Então, não negligencia uma criança que esteja no nível silábico. Como que ela chega, então, na fase silábica alfabética? À medida que você estimula a consciência do fonema, essa criança começa a desenvolver a percepção de que na sílaba tem mais de um som. E que som é esse? Né? Ele precisa, nesse processo aqui, quando a criança já desenvolveu a consciência do fonema, você já estimulou a consciência fonêmica dessa criança, ela começa a pensar assim, no pedacinho lá, tem mais de um som, não é só o A que tem ali, ó, lá. E ela já vai percebendo que tem outros sons dentro dessa sílaba. E qual é o seu trabalho a partir de agora? Depois que desenvolveu a consciência do fonema e a consciência fonêmica, à medida que você começa a fazer a relação letra-som, essa criança vai avançar nesse processo. Por quê? Porque ela vai aumentando o repertório dela, conhecendo que existem letras e seus sons, e que esses sons estão presentes nessas sílabas, e a capacidade de ouvir uma sílaba contendo mais de um som vai aumentando. Por isso que a criança, ora, está com uma sílaba completa na palavra e outra não, porque algum fonema ali ainda não foi percebido por ela. E aí, qual é o nosso dever? Ampliar cada vez mais esse repertório para que essa criança faça a relação letra-som, sempre trabalhando consciência fonêmica. Marquem aí nas suas anotações. A consciência fonêmica é o que vai fazer com que essa criança entenda a escrita alfabética de fato. Porque se ela não atribui uma letra para cada som que ela percebe, ela não vai avançar. Se tem criança que omite
Omitiu letra. Opa, por que ela omitiu? Vamos lá, isso tem que ser fortalecido. Qual é o tipo de trabalho que eu vou fazer com ela? Consciência fonêmica. Bastante. Nada de querer ficar avançando em outras letras para ensinar para essa criança. Não, você precisa, sim, estar trabalhando isso, tá? E fazer também as análises de detalhes dentro da palavra, posição desses sons, qual é o som que vem primeiro, igual, quer ver? A criança escreve as sílabas que tem os seus arquifonemas. Exemplo, escada, estojo, armário, árvore. Essas sílabas que tem vogal e consoante, geralmente a criança omite essa consoante. Já percebeu? Omite. Por que ela omite? Porque ela está precisando ser desenvolvida na consciência fonêmica. E aí faça uma análise articulatória com ela, pedindo para que ela observe qual é o som que ela faz seguido, né? Eu falo a ou ar, dependendo do regionalismo, né? Árvore ou árvore, né? Como que minha boca se comportou? Vamos lá, o que eu falei primeiro? Será que é só o ar? Vamos lá, eu falei árvore ou eu falei árvore ou árvore, né? Dependendo do teu regionalismo, aí você vai respeitar isso para levar a criança a perceber esses detalhes dentro das palavras, tá? Por quê? Porque isso é a base do princípio alfabético. Se a criança não entende essa relação letra, som, letra, ela não vai avançar. Então, cada palavra tem o seu lugar dentro da palavra. Isso aqui, ó, consciência fonêmica. Isso é importantíssimo desenvolver com a criança. É o que vai garantir que daqui para frente tudo vá bem. A criança pode saber o som de todas as letras, mas se ela não tem consciência fonêmica, ela não desenvolve a escrita alfabética, tá? Porque ela acaba não percebendo onde ela coloca cada coisa. E para ensinar a consciência do fonema, você precisa sempre mostrar para a criança, depois dela desenvolver essa consciência do fonema, né? Estar fazendo essa relação som e letra. Nome de letra é diferente de som de letra, por isso que B com A não faz Bá, porque eu estou falando de nome de letra. Nome de letra, eu identifico a letra, a gente falou sobre isso. Som de letra, eu traduzo, é o valor sonoro, é o valor que contém naquela letra, né? E aí, a criança precisa entender isso. E sempre está associando a articulação para que essa criança possa ter uma concretização daquilo do som que ela está produzindo. Isso vai fazer com que a criança desenvolva melhor as suas capacidades fonêmicas. E quando a criança está no nível silábico alfabético, Carla, como que eu faço para ela chegar no alfabético logo? Continua fazendo esse trabalho. Porque o repertório que você precisa desenvolver na criança é o que vai fazer com que ela avance nesses estímulos. Agora, não se assuste, você nem ensinou determinada letra para ela e ela já entendeu e escreve até o que você não ensinou. Meio que perde até o sentido, sabe? Aquela programação que você coloca, tal letra eu vou dar tal dia, tal letra. A criança já sabe, daqui a pouco você fala assim, eles nem precisam mais de mim. Meio que você se torna desnecessário. E Forster fala sobre isso. Não, Forster fala sobre isso. Ele diz que o mediador precisa ser desnecessário. Quem disse que ele tem que precisar de você a vida inteira? Não precisa. Ele precisa entender o que ele precisa entender. E se ele entendeu, você vai organizando o processo. Só isso. E aí que está o X da questão. E às vezes isso assusta o professor, porque ele passa a não ter tanto trabalho assim. Sabe aquela coisa que você vê assim, aquele planejamento antigo, que eu sei que quem fazia não vai fazer mais, que é botar aquele... Eu descobri, gente, eu não vou contar o nome não, mas tem pessoas aqui que eu descobri os seus passados nas salas de aula. E aí, bota aquele alfabetário enorme, do teto até o chão, com todas as famílias silábicas de grupos consonantais para a criança memorizar. E aí bota, né?
para a criança memorizar. E aí fica ensinando o pra, pri, pro da vida, o bra, bri, bru. Gente, isso cansa. Só que tem professor que gosta de ter trabalho. Eu não gosto, não. Eu sempre fiz de tudo para tirar trabalho meu. Como? Pensando de uma forma que seja simples para a criança. Por que tem que dar trabalho para a criança e para você? Vamos encurtar esse caminho? Quando a criança consegue reconhecer que uma palavra pode ter vários sons percebidos dentro de uma sílaba, você está trabalhando todo esse sistema fonêmico, fonológico, fonêmico, e aí você liberta a criança para ela escrever uma sílaba complexa, sem você ensinar. E aí tem professor que fala assim, caramba, eu nem cheguei lá, ele já está escrevendo flor, F-L-O-R, ainda por cima. Flor. E aí você fala, meu Deus, mas eu nem ensinei o flá, flé, fli, fló, flu. Precisa? Uma vez que essa criança já tem análise fonêmica, ela sabe que aquela sílaba tem, ó, flor. E percebe cada som, escreve cada som, problema nenhum. Igual eu fiquei paradona quando a criança leu gentileza na minha blusa. Vamos lá, gente. Gentileza. Aí eu brequei. O que foi, Pietro? Tia Carla, eu li o que estava na sua blusa. Gentileza. Uma turma de crianças com 5 anos lendo essa palavra na minha blusa, eu quase surtei. Só que eu dei um estímulo. E por que eu me assustei? Porque a gente meio que não acredita, né? Na mágica, exatamente. Você fez o que tinha que fazer e a resposta vem e tá tudo bem, tá? Então, registrar todos os sons da fala percebido na sílaba depende de um ensino fonêmico. Consolidar essa decodificação e codificação leva a criança a fazer uma análise alfabética. Aqui eu quero ressaltar o seguinte: você não vai se preocupar em ficar ensinando ortografia para essa criança. Ortografia é depois que essa criança entende o princípio alfabético. Qual é o princípio alfabético? Relação da letra com o som. Ai, Carla, tem certeza? Eu vou deixar ele escrever casa com Z? Casa com K? Eu vou deixar o meu aluno escrever cinema com S, shampoo com X e PU, né? Chão com X. Gente, ele está fazendo a relação da letra com o som, é disso que a gente precisa, ele entendeu o princípio alfabético. Agora, eu vou entrar numa nova etapa que é a ortografia. E eu já cansei de ver caderno de criança pré-silábica trabalhando em nha, nhe, nhonhu. Gente, ela não sabe nem o que é uma palavra, ela vai saber o que é um dígrafo. Ela vai saber o que é uma ortografia. Ela não sabe acentuação, pontuação, caderno de criança pré-silábica. Gente, por mais sensibilidade, né? Porque não dá. E aí, a partir daí, o que eu faço para fortalecer o princípio alfabético? Olha, o trabalho... Sabe a soletração? Nossa, você pode brincar de soletrar com eles. Forca. Mas o que? Fala aí para mim. Soletração, forca. Mas o que? Palavra cruzada. Tudo que exige da criança uma análise som por som, você vai trabalhar. Você vai começar a selecionar as atividades propostas para esse nível. Cada nível desse que eu mostrei para vocês até aqui, existe um estímulo que você precisa oferecer, porque ele tem a segunda característica dessa criança, desse nível que ela se encontra. Tá? Trabalhar pseudopalavras também, para que... Gente, eu já era mais adolescente. Não, adolescente não, eu já era jovem já. Porque foi a aluna da minha amiga, já trabalhava. É que eu comecei a trabalhar muito novinha. Eu comecei a trabalhar com 19 anos. Professora, né? Então, assim, estava entrando na juventude aí, né? E aí,
uma aluna da minha amiga escreveu o nome daquela banda de antigamente, KLB. Lembra daquela banda? Kiko, Leandro e Bruno. Leandro e Bruno, lembra? Que fim que deu ele, gente? Não lembra, não? Conhece? KLB, caraca, ó, primórdio. Justin Bieber, que ela só sabe quem é Justin Bieber. Calma, fala sério. Aí como que ela escreveu o nome dessa banda, KLB? Ela conseguiu fonetizar a sigla. Então ela escreveu KLB. KLB. Ficou KLB. Não é Caleb, né? KLB. CAELEBE. Porque a letra L, ela colocou lá o nome da letra, inclusive, né? L. Ela foi tão específica. E esses dias apareceu lá no grupo da mentoria gente, foi muito engraçado aquilo que a Dani postou, que o aluno falou assim: ô tia, o dedo W. Aí ela, dedo W? Dedo W. Aí, tipo assim, nada a ver, né? É o dedo W. Tudo a ver, né, gente? Conseguiram perceber? Dedo W, ó, W. Ele ainda explicou pra professora. W. Aí, ó. Agora eu entendi. Ele tá falando o nome da letra e tentando associar com o som. Gente, que loucura. É desse jeito que a gente vai deixando os alunos. Gente, maravilha ele chegar a essa conclusão, cara, é muito legal. Aí depois eu comecei a lembrar de outros que agora eu acabei esquecendo, mas que eles ficam nessa, né, de associar uma coisa com a outra, é muito legal. Como fala, Dali? Ah, tá. Isso, eles chegaram a essa conclusão, né? Que o H não tem som, mas só tem som quando ele dá a mão para alguém. Olha isso. Olha o que as crianças vão percebendo. Gente, isso é maravilhoso. 5 anos, gente. Então, assim, esse tipo de atividade faz com que essa criança avance. Então, assim, ó, olha aqui, ó. Completar o nome. Tá vendo que tem um quadradinho para cada letra? Agora faz sentido trabalhar isso. Aquela atividade, né, que a nossa amiga trouxe aqui por último, de perceber som por som. Quando a criança chega naquele nível, nossa, ele já está alfabético, ele já está entendendo. Só precisa entender a relação letra-som. Aqui, ó, trabalho de leitura, eu já começo a trabalhar com ele dessa forma também, tá? E como que eu vou chegar nisso, né? Como eu já disse para você. Como que eu chego na fase, na verdade aqui, deixa eu ver, eu errei. Aqui, ó. Aqui não é alfabética, tá? É ortográfica. Como chegar na fase ortográfica? E que eu tava achando estranho, meu Deus. Esse negócio de copia slide, depois só troca de informação, eu errei. Risca aqui. É ortográfica, tá? Como que eu chego lá? Trabalhando as trocas ortográficas. Aí você vai começar a selecionar o repertório ortográfico para trabalhar um de cada vez com a sua turma. Só faz sentido se você tiver criança alfabética. Se você não tem criança alfabética, não trabalhe ortografia com essas crianças. Ah, Carla, eu tenho alguns alfabéticos na minha turma. Eu posso? Claro, aí você vai trabalhar de acordo com cada grupo. Como que você vai trabalhar a ortografia? Trabalhando a origem das palavras, memorização da grafia, sim. Então, a leitura aqui vai ser essencial, vai ser fundamental para que a criança entenda, porque as regras ortográficas aqui, né, dependendo da idade, não cabem. Então, nós precisamos ter muito cuidado em relação a isso. Trabalhar também, às vezes a criança faz a troca surda e sonora, você também aproveita para fixar ainda mais nisso. Compreender a estrutura sintática
e semântica da língua. Aí aqui, ó, rota de leitura lexical. Quanto mais você fortalece essa relação palavra, imagem, isso ajuda muito, né? Jogo da memória, de palavra e de imagem, isso trabalha muito rota lexical, que é aquela leitura mais rápida. E se ele memoriza isso, ele também consegue avançar ortograficamente e daí vai, tá? Aqui, ó. Palavras escritas com X, CH, ler e copiar. Isso aqui não adianta, vem muito de leitura. Ah, e outra coisa que eu gosto muito de dizer. Perguntou? Fala. Machixe é com o quê? Mochila é com X ou é com CH? E seja humildezinho. E fale para o teu aluno que você também se confunde. Entendeu? Você fala assim para ele, nossa, essa parte, até a professora erra. Isso, já exige, gente. Porque tem palavra que nós quase não escrevemos. Né? E aí foge do nosso vocabulário e a gente não consegue lembrar. Qual é o problema? Né? Uma vez a Estela falou assim, mãe, professora também erra? Eu muito, minha filha. Eu não sei tudo, porque os filhos acham, né? Os nossos filhos, quem é professor e tem filho aí sabe que eles acham que a gente não erra nunca. E que a gente sabe de todos os assuntos. E aí, mãe, o que é isso assim? Ih, filha, tem que pesquisar, porque eu não sei não. Ah, mas você não sabe? Não, graças a Deus, vamos aprender junto? Igual a tal da baleia narval. Eu nem sabia que existia, eu achava que era história da carochinha. E aí eu fui descobrir que existia a tal baleia narval e tal, pesquisando com a Estelinha. Eu falei, obrigada, Estela, você me ensinou que existe esse tipo de baleia. E assim vai, ela sabia tudo, né? Só que eu fiquei duvidando dela. Mas enfim, é igual os dinossauros. Todos os nomes. E você não sabe qual é o Tiranossauro Rex? Agora eu já sei que eles me ensinaram. Aqui. E aqui eu peguei até uma foto da atividade da Estela. Dá uma olhada na escrita dela. Ó. Silábica, alfabética, indo para o ortográfico, né? Olha o cozinheiro, gente. Cozinheiro. Cozinheiro. Olha os esses invertido. Agora ela está escrevendo bonitinho com a letra cursiva. Isso aqui foi no ano passado. Nossa, parece que faz maior tempão. E é isso, gente. Se mudarmos o começo da história, mudamos a história toda. É isso.